Sempre houve medicamentos rateados nas farmácias da região, ou seja, medicamentos onde o próprio laboratório não fornece quantidade suficiente. Mas este é um cenário que tem vindo a piorar. Ultimamente, além dos rateados que têm aumentado, também começamos a ter muitos medicamentos esgotados. Deve-se muitas à falta de princípio ativo, mas isso não é uma situação só que acontece na região, nem em Portugal, isso é uma situação mesmo a nível mundial. A falta da própria matéria-prima e também de material para as próprias embalagens. Muitas vezes os rateados e os esgotados devem-se ao transporte ser feito com mais demora. Com as faltas a fazerem-se sentir, principalmente em medicamentos para o tratamento da diabetes. Principalmente as insulinas. A maior parte dos medicamentos há similares ou substitutos, há algumas exceções que sim, que não há, que esses são os mais complicados. Os que já começam a ter genéricos, a situação torna-se mais fácil. Em falta estão também alguns medicamentos pediátricos. Muita falta de antibióticos, alguns já estão colmatados, outros ainda não. A nível fala-se muito, por exemplo, não falando de marcas, mas do ibuprofeno, o que acontece é que havia 2 apresentações e neste momento de 40 miligramas é que está esgotada, mas é uma situação facilmente resolvida. Em relação a outros anti-inflamatórios, por exemplo, o Maxilase, isso tem a ver também com o preço do medicamento, se há interesse em um laboratório produzir ou não, ou para que países muitas vezes é mais canalizado. Falhas esporádicas ou crónicas de medicamentos que podem pôr em causa a saúde ou tratamento adequado e atempado de uma patologia. Daí que Teresa Almeida Lima deixa o alerta. As farmácias portuguesas têm uma linha a 1400, que caso o medicamento esteja esgotado, é só o utente ligar para esta linha e esta linha diz-lhe qual é a farmácia mais próxima onde pode encontrar o medicamento. E também há um formulário online, que as pessoas às vezes desconhecem, que a pessoa pode preencher, a saber, pode até nem haver cá na região, mas haver no continente. Quanto ao aumento dos preços dos medicamentos mais baratos e que entrou em vigor no início deste ano, a representante nos Açores da Associação Nacional de Farmácias diz que este ainda não se faz sentir. Está consumada a hipótese de regresso do Vitória do Pico ao Campeonato de Futebol dos Açores na próxima época. Depois da descida no final da temporada 21-22, o clube de São Roque do Pico reorganizou-se, manteve parte do plantel e apostou em Gui Goulart, promovido de adjunto para a liderança da equipa. E está à vista com bons resultados. Havia aqui um grupo de jogadores da casa que tinha vontade de deixar outra mostra do que era o seu valor. E nesse sentido juntámos-nos e quisemos fazer uma equipa que fosse minimamente competitiva, não com a ideia inicial que vamos ganhar, mas com a ideia de temos que mostrar que somos competitivos e que somos mais do que o que deixámos a época passada. Mas se a responsabilidade de limpar um pouco a imagem foi o desafio, o técnico dos vitorianos também não tem dúvidas daquele que foi o segredo do sucesso. Um grupo fundamental para esta conquista. Isto correu bem quando tinha que correr bem, tivemos percalços, soubemos resolvê-los, soubemos dar a volta por cima quando as dificuldades apareceram e o resultado está à vista, conseguimos ganhar realmente o campeonato. O passo seguinte, o de regressar ao Campeonato dos Açores, é para ser decidido mais à frente. Paulo Plácido e o seu elenco diretivo terminam o mandato no final da época e por isso deixa apenas aquele que é o seu desejo para o futuro imediato do clube. Vitória não tem por norma, e acho que nunca aconteceu, ser campeão e não ir ao Campeonato de Futebol dos Açores. É um clube que na última década teve lá 5 anos. É um clube que também dá-se bem nessas andanças, conseguiu manutenções, teve descidas, é mesmo assim. Se me perguntarem se eu gostava que o Vitória fosse lá, claro que sim. Confrontado com a questão de se com Paulo Plácido ou não envolvido no projeto, o ainda presidente tem uma ideia praticamente definida. Quase 99% de certezas sem Paulo Plácido. No jogo da penúltima jornada e que marcou a despedida dos jogos em casa, o Vitória venceu o Recreio e Fraternidade de Castelo Branco por 2-0, com um golo em cada parte, apontados por Tomás Garcia e Edmilson Varela de pontapé de penalti. Uma noite de São João sem desfilar pela rua de São João e assim se gerou muita polémica, numa decisão que até foi votada pelas próprias marchas em reunião na Câmara. Recusaram 2 noites de desfile, a maioria decidiu que fosse uma noite num trajeto mais curto, apenas pela Rua da Sé. A autarquia faz agora tudo voltar ao normal
mas com uma condição que ninguém pode falhar. Isso é um compromisso que é necessário por parte de todas as marchas, especialmente das que saem primeiro. É perfeitamente execuível, cumprindo um intervalo de saída de 10 em 10 minutos, realizar tudo na mesma noite com o trajeto total, que é isso que a população tem mostrado que quer. Se assim for, a última marcha deve terminar pelas 5 da manhã. Caso contrário, será para lá das 8 horas. Mas a polémica já fez uma desistência, a marcha da Fonte do Bastardo. 42 marchas só numa noite, que é uma loucura, mas em cima da loucura é as marchas passar simplesmente pela Rua da Sé. Isto é uma opinião nossa, muito nossa, das pessoas que vão na marcha. Quem vai na marcha é que paga do seu bolso as suas roupas. As sanjoaninas registram um recorde este ano, 42 marchas inscritas, ainda 10 de crianças. A Câmara de Angra diz que são necessárias novas regras, decisão que cabe à Assembleia Municipal. Quando na Câmara Municipal os partidos da oposição adotaram uma solução ou concordaram com uma solução de se apresentar duas propostas na reunião com as marchas e depois recuam, fazendo inclusive comunicados que contrariam isso, bom, aí todos têm que se responsabilizar e definir as regras que acham que devem ser seguidas. Entre as 42 marchas, há 9 que chegam de fora da ilha. Consideramos que todos os que nos querem visitar devem ser bem recebidos e devem ter a oportunidade de participar na Noite de São João. E há ainda uma dúvida se o número de filarmónicas e músicos será suficiente para um número de marchas tão elevado. O próprio limite que possa vir a ser definido no futuro pode ser imposto também pela própria vontade das filarmónicas e pelos limites, obviamente, que eles têm em termos logísticos. Como é que uma filarmónica vai tocar em 4 marchas num dia? Isto não é fácil. Polémicas à parte, fica a garantia. As marchas vão desfilar como manda a tradição. Alto das Covas, Rua da Sé, Rua de São João, Rua dos Minhas Terras e Rua Direita, terminando na Praça Velha. Resta saber se não irá terminar já com a luz do dia.